Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus queridos irmãos do Brasil inteiro. Meus irmãos também de outros países que já têm entrado em contato comigo. Eu agradeço muito a vocês pela atenção, por vocês assistir os meus vídeos, pelo apoio que vocês têm me dado, né? E agradeço muito a vocês. Peço a Deus que abençoe a vocês todos os dias. Sinta-se todos vocês abraçados por mim. Gostaria de conhecer cada um para dar um abraço, um aperto de mão. Mas como são tantos irmãos, né? Graças a Deus, são tantos irmãos que é impossível, né? A gente conhecer todos, né? Mas conhecendo mesmo assim, da forma que eu conheço, eu já fico muito feliz. Gostaria de pedir a vocês que dê um joinha para mim ajudar. Gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, meu irmão, faça isso, me ajude aí, tá? Estou precisando demais de completar uns 1000 inscritos, né? Ainda falta muitos ainda, mas com a graça de Deus e com a ajuda de vocês, eu vou conseguir. Eu gostaria de conversar também com as testemunhas de Jeová, porque elas têm assistido bastante os meus vídeos, né? Estou muito feliz com isso. E vejo que elas têm dado muito dislikes, né? Tem sido bastante dislikes. Eu gostaria de dizer uma coisinha para vocês, meus irmãos testemunhas de Jeová. O dislike que vocês dão aí, vocês estão impedindo outras pessoas de conhecer a verdade. Eu comparo as testemunhas de Jeová como se vocês estivessem descendo por um lamaçal. Suponhamos que uma daquelas barragens da Vale rebentou e lá vai levando vocês. Lá vai levando vocês. E vocês, descendo por aquele lamaçal abaixo, rumo à morte, alguém chega e dá a mão para vocês. Dá a mão para vocês para tirar vocês do lamaçal. E alguns, além de não querer sair, ainda impede outros de sair. Você que dá um dislike, você está impedindo que outra pessoa que quer sair daquele lamaçal, encontre o caminho para sair. Entendeu? Porque nós somos vários irmãos aqui que está aí dando a mão para vocês, para tirar vocês do lamaçal. Tem o meu caso, que sou eu aqui. Tem o irmão Edson Reis, que presta um grande trabalho. O irmão Paulo Sávio. Dois Alexandre, né? O Alexandre do canal Pensamento Vivo e o Alexandre do JW Freeman. Tem o meu querido e amado irmão Manuel do canal Fomos Testemunha de Jeová. Então, é muita gente que está aí estendendo a mão para tirar vocês do lamaçal e muitos de vocês não querem sair. E quando você dá um dislike para impedir que os nossos vídeos sejam vistos por outros, vocês estão impedindo que outras pessoas recebam a mão para sair do lamaçal. Portanto, o castigo de vocês poderá ser maior. Tá bom? Meus irmãos, o título do meu canal é bem sugestivo. Agora, você pode me perguntar, mas por que o título Cuidado com as Seitas? É porque o objetivo do meu canal é combater o fanatismo religioso e o ostracismo. O fanatismo religioso ceifa vidas inocentes e o ostracismo destrói famílias e amizades de longa data. Eu, por exemplo, fui vítima do ostracismo há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos e ainda tem sequelas do ostracismo até hoje. A ferida do ostracismo, ela é pior do que um ferimento, com um objeto pontiagudo. Porque o ferimento com objeto pontiagudo, ele cicatriza mais rápido. E o ferimento na alma, que é o ferimento do ostracismo, ele não cicatriza fácil. Eu fui ostracizado há 10 anos atrás
tenho sequela do ostracismo e acho que essa sequela eu vou carregar ela para o resto da vida. Por isso, meus irmãos, por isso eu me engajei nessa luta, contra o ostracismo e contra o fanatismo religioso. E se Deus quiser, com a graça de Deus, eu vou seguir em frente. Só mesmo com a morte ou uma enfermidade grave, eu vou parar. Esse negócio de xingamento das testemunhas de Jeová, ameaças, deboche, e isso aí eles estão perdendo tempo. Isso aí eles podem fazer enquanto quiser. Eu não tenho medo de ameaça, não tenho medo de xingamento, não tenho medo de deboche deles, não me importo com deboche. Pode falar enquanto quiser. Eu vou continuar a combater as seitas fanáticas. Vocês jovens, vocês mais jovens, que eu já estou com 68 anos, eu me lembro dessa passagem. Mas tem muitos jovens que hoje, muitas pessoas mais jovens que hoje não lembram. Mas no ano de 1978, uma seita fanática de nome Pentecostal Cristã, comandada por um fanático chamado pastor Jim Jones, cometeu uma enorme atrocidade. Essa seita norte-americana, sob o comando desse fanático religioso, comandou o maior suicídio coletivo da história. Sob o comando desse maluco, foram 918 mortos. Os que não se suicidaram foram assassinados. Agora, meus irmãos, é bem possível que essa seita não existe mais, né? É bem possível que essa seita foi extinta por ocasião dessa confusão que ela arrumou. Mas o meu alerta é porque hoje existe outra seita que talvez seja mais perigosa do que essa. Outra seita que pode ter matado mais gente do que essa e mais sutil. Ela entra na sua casa com uma sutileza, uma educação, né? Então você tem que tomar cuidado com a sutileza dessa seita. Eu estou falando de uma seita que tem muitas mortes nas suas costas, mas é muitas mesmo. Foi muitas pessoas que morreram por causa dessa seita. Olha só os seus métodos. Eles não mandam ninguém suicidar e nem cometem assassinatos. Mas já proibiram transplante de órgãos e por isso quantas pessoas devem ter morrido. Já proibiram vacinas e por causa disso quantas pessoas devem ter morrido. E atualmente proíbe transfusão de sangue. E muitas pessoas já morreram por causa dessa proibição deles. Aqui na cidade onde eu moro mesmo, já houve algumas mortes por causa da proibição da transfusão de sangue. E o pior de tudo, eles fazem essas atrocidades em nome de Deus. A pessoa pensa que está fazendo isso, pensa que está morrendo, pensa que está matando os próprios filhos em nome de Deus, né? Eles usam a Bíblia para justificar as suas atrocidades, como se Deus quisesse a morte de alguém. Nenhuma dessas proibições, meus irmãos, veja que nenhuma dessas proibições que essa seita maligna promove, encontra ali um apoio bíblico. Acontece que seus adeptos acreditam em tudo que eles falam. Tudo que eles falam, seus adeptos acreditam. Veja um exemplo. Um pai vê um filho, uma criancinha, em estado grave no leito de hospital, né? E saber que existe um tratamento que pode salvar a vida daquela criancinha, né? E o pai
O pai prefere ver a criança morta. O pai prefere ver a criança morta do que dar aquele tratamento. Tudo isso por ordem do comando dessa seita. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Será que se um desses 8 senhores que comandam essa seita, será que se um deles for confrontado com uma situação dessa, será que eles deixam seus filhos morrer? É uma pergunta que você, as testemunhas de Jeová, deveria fazer para eles. Esse corpo governante, né, que comanda essa seita. Faça uma pergunta para eles, faça essa pergunta assim, aqui, ó. Olha, vocês mandam que nós deixamos nossos filhos morrer por falta de uma transfusão de sangue. E se o seu filho estiver morrendo no hospital, você vai deixar ele morrer? Pergunta isso para eles. Faça essa pergunta para eles. Né? Outra coisa. Eles mandam pais expulsarem filhos de casa simplesmente pelos filhos não concordarem mais com a organização deles, com a seita deles. E os pais são proibidos até de conversar com os filhos. Os pais não podem conversar com os filhos. Né? Filhos abandonam pais idosos e ainda bloqueiam os pais no WhatsApp, para os pais não falar com eles nem por mensagem. Isso é o cúmulo do absurdo, não? Veja, meus irmãos, tudo por ordem desses 8 velhos caducos, esses 8 velhos trapaceiros, arcaicos, carcomidos, que comanda essas atrocidades todas. E as testemunhas de Jeová, as insanas testemunhas de Jeová, aceitam isso, concordam com isso. Eu tenho ou não razão de dizer para vocês, cuidado com as seitas, meus irmãos, cuidado com as seitas.